O Jornal Anhanguera para te contar que o corpo da estudante de Chapadão do Céu, que morreu ao cair no fosso de um elevador na Argentina, deve chegar hoje ao Brasil. A família de Ana Carolina espera o traslado há um mês. A Tássia Fernandes de Jataí tem a informação para a gente. Previsão para a chegada desse voo, Tássia, boa tarde. Olá novamente, Tiago. Boa tarde para todos que nos acompanham. Ainda não tem uma previsão exata do horário da chegada desse voo aqui no Brasil. A última informação repassada pela família é de que o avião responsável pelo traslado do corpo saiu da Argentina às 10 horas da manhã de hoje, horário de Brasília. Ele vai chegar em São Paulo, no município de Campinas, e de lá até Chapadão do Céu, o corpo vai ser trasladado de carro. O velório e o enterro estão previstos para acontecer amanhã, terça-feira, então, no município de Chapadão do Céu. A polícia da Argentina concluiu que a morte da estudante realmente foi um acidente. Ela caiu no poço desse elevador do 13º andar de um prédio em Buenos Aires, onde ela morava. Agora, a polícia da Argentina deve investigar uma empresa responsável por ter feito a manutenção nos elevadores desse prédio dias antes do acidente. E um técnico responsável por essa manutenção também deve ser investigado. O acidente, que foi no dia 4 de setembro, já tem aí mais de um mês. A jovem Ana Carolina, de 22 anos, que há 4 morava em Buenos Aires, na Argentina, para estudar medicina. Ainda neste mês, a família também deve ir até a Argentina para trazer os pertences das jovens. Eles estavam aguardando esse visto. Agora, por conta da pandemia, a entrada no país está restrita, seguindo aí uma série de protocolos, e eles estavam com dificuldades também para conseguir essa autorização para ir buscar esses pertences, mas agora já conseguiram também, ainda neste mês devem ir até lá. A gente segue acompanhando, então, para trazer ao longo da nossa programação qualquer novidade sobre o horário de chegada do corpo e também do velório e enterro do corpo da jovem Ana Carolina, que deve acontecer em Chapadão do Céu. Tiago. Ô, Tássia, enquanto você falava aí, eu fiquei pensando no sofrimento da família, né? Mais de um mês à espera aí da chegada desse corpo. Enfim, agora o corpo chega para eles poderem enterrar essa mulher, né? Tão amada por eles, certamente. Obrigado por sua participação, tá? Um motorista do SAMU de Valparaíso morreu depois de se afogar no lago Corumbá 3, em Lusiânia. Testemunhas disseram que Elvis Barros de Souza, de 42 anos, estava no pedalinho com a mulher dele quando entrou na água e tentou nadar de volta até a margem. Ele teria se cansado e pediu ajuda, mas ninguém conseguiu fazer o socorro. Os bombeiros foram chamados e conseguiram encontrar o homem já sem vida. E um jovem morreu afogado no lago de Cristina Parque, em Morrinhos. Segundo os bombeiros, ele nadava com amigos e depois de um mergulho não foi mais visto. Equipe de mergulhadores fizeram buscas e 1h30 depois encontraram o corpo. A vítima foi identificada como Brenner Oliveira, de 20 anos. Agora a gente atualiza a situação da Chapada dos Veadeiros, que teve quase 50 mil hectares queimados nos últimos dias. O repórter Danilo Moreira está chegando agora com todas as informações ao vivo para a gente. Felizmente, depois dessa devastação aí, uma notícia aí das chamas controladas. Não é, Danilo? Boa tarde para você. Exatamente, Tiago. Boa tarde a você e para todo mundo que acompanha o J1. Os militares do Corpo de Bombeiros aqui de Goiás, juntamente com voluntários, brigadistas e funcionários do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, já conseguiram controlar parcialmente as chamas lá na Chapada dos Veadeiros. Esse trabalho resultou no controle de 16 quilômetros da linha de fogo que seguia próximo ao Rio Preto. De acordo com o ICMBio, o fogo segue avançando de forma lentamente na região de Serra, lá na Chapada dos Veadeiros. Alguns focos de incêndio, eles vão aparecendo no decorrer das horas aí, mas eles estão conseguindo controlar essas chamas. O fogo começou há 11 dias e por onde passou deixou rastros de destruição. De acordo aí com o Instituto, o ICMBio, a suspeita é que esse fogo ele tenha sido causado, que ele tenha sido provocado de forma criminosa. Os trabalhos de combate ao fogo agora estão concentrados nas regiões dos Saltos do Rio Preto, Povoado da Capela e Mulungo. São cerca de 148 pessoas trabalhando no combate ao fogo, cerca de 24 veículos estão dando apoio e também 5 aeronaves. Cada aeronave consegue fazer 5 arremessos de água por hora. De acordo com o Corpo de Bombeiros
Bombeiros. O incêndio aí já devastou aí cerca de 50 mil hectares, o que equivale a cerca de 48 mil campos de futebol. A notícia boa, né, Tiago, vai ser mesmo quando esse fogo estiver 100% controlado lá na região da Chapada dos Veadeiros, que é uma região turística muito importante aqui no estado, né? Eu volto com você. E a gente torce por isso, viu, Danilo? Obrigado por sua participação. A gente entrou com a Liz Mendes de Anápolis mais cedo, falando sobre o caso Danilo. A gente tem informações atualizadas e agora a gente vai ao vivo com o Bruno Mendes, que está no exato local onde estão sendo feitas as buscas. Não é isso, Bruno? Boa tarde. Olá, Tiago Vieira, boa tarde a você, a quem nos acompanha em todo o estado de Goiás. Nós estamos no local onde há cerca de 1 hora a polícia foi informada sobre o achado de um corpo que está bem atrás, próximo a essa árvore aqui. Inclusive o local já está isolado com uma fita zebrada e os policiais militares esperam agora a perícia para fazer a remoção e começar o trabalho de identificação do corpo. A gente vai falar ao vivo com o Major Leonardo, da Companhia de Policiamento Especializado de Anápolis, porque as equipes estavam concentradas em buscas desde o desaparecimento do jovem Danilo no dia 26, sábado atrasado. Desde então, as buscas, inclusive, estavam concentradas nessa região aqui. E aí, no final da manhã dessa segunda-feira, os policiais tiveram notícia que um tratorista, um operador de máquinas, que está com uma escavadeira aqui atrás, furando uma cacimba, uma espécie de poço para o gado beber água, ele informou a polícia sobre esse corpo. Foi esse operador de máquinas que encontrou o corpo logo aqui atrás. Major, a situação pela qual o corpo foi encontrado aqui pode, de alguma forma, ser o corpo do jovem Murilo que está aqui? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Como você bem colocou, apenas a perícia vai poder dizer se de fato o corpo encontrado é ou não o do Murilo. No entanto, existem alguns indícios que nos levam a crer que sim. Por exemplo, no local do confronto, na noite do sábado atrasado, um dos confrontantes estava com um calçado sem cadarço. E o corpo encontrado, ele está com as mãos amarradas para trás, com um cadarço. O tipo de ferimento do corpo aqui no local leva-nos a crer que trata-se de projétil de arma de fogo, né, ou objetos contundentes. Como foi encontrado bastante sangue no interior do carro da vítima, pode ser que ele tenha sofrido esses ferimentos. Mas, como eu disse, apenas a perícia vai poder dizer 100% se trata-se ou não do Murilo. Tá certo, muito obrigado. A gente continua, o Tiago Vieira, acompanhando essa situação aqui, inclusive o trabalho dos policiais. Só para vocês que estão em casa se localizarem, a gente está a cerca de 6 quilômetros da cidade de Anápolis. O Adriel Santos vai mostrar para vocês aí, reparem só, esse aqui é o local onde o corpo foi achado. E daqui a gente consegue, a gente tem visão da cidade de Anápolis. Estamos a cerca de 6 quilômetros da cidade de Anápolis e a 200 metros da GO 530, que liga Anápolis a Joanápolis, que é distrito também da cidade de Anápolis. A Polícia Civil já está por aqui, o delegado que investiga o caso. Agora está sendo aguardada a perícia para fazer a remoção desse corpo em avançado estado de decomposição e começar também o trabalho de identificação. A gente vem acompanhando essa história do jovem Murilo, de 25 anos, lá da cidade de Itapuranga, desde que ele foi dada a notícia, né, do desaparecimento, e hoje a polícia recebeu essa informação sobre um corpo encontrado aqui. Não dá para bater o martelo, falar que é o corpo do jovem Murilo, de 25 anos. Mas pelos sinais que o Major Leonardo mesmo citou, existe essa possibilidade. A gente vai continuar acompanhando. Qualquer atualização sobre esse caso, Tiago Vieira, eu te chamo. Por favor, viu, Bruno? Obrigado por sua participação. Imagina a aflição dessa família aí, né? Agradeça também ao seu entrevistado. Boa tarde. Uma operação da Delegacia de Trânsito de Anápolis flagrou 49 motoristas dirigindo bêbados neste fim de semana. 2 motoristas trabalhavam fazendo corridas por aplicativo. Vamos conversar então de novo com a repórter Liz Mendes, que tem todos os detalhes. Esses motoristas, inclusive, estavam dirigindo tranquilamente, né, Liz? Trabalhando normalmente, Tiago, como se nada de errado estivessem fazendo. Agora você imagina a situação, né, de quem solicitou essas corridas, né, no afã aí, na necessidade de não ser pego numa blitz,
bebeu um pouquinho, não quer cometer um crime de dirigir sob efeito de álcool e acaba numa situação como essa. Esses 2 homens foram presos porque eles estavam com 0,70 miligramas por litro de ar expelido, 70 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Isso já foge à tolerância da lei, que é álcool zero. Além desses, outros 11 motoristas foram detidos e 49 motoristas foram abordados e também estavam dirigindo sob o efeito de álcool. Só que numa tolerância, a quantidade de álcool encontrada no bafômetro foi uma tolerância maior, ou seja, tinha menos álcool em circulação por litro de ar expelido. Só que a atitude desses motoristas irresponsáveis fez um deles, um motorista irresponsável, que foi dirigir depois de beber, tirou a vida de 2 pessoas esse fim de semana aqui em Anápolis. Um grave acidente aconteceu na manhã de sábado, quando um motorista de uma caminhonete não respeitou a sinalização de trânsito, avançou o sinal vermelho e acabou batendo em um caminhão que carregava tijolos. Nesse caminhão, 3 pessoas viajavam, 2 delas, um jovem de 15 anos e outro de 26 anos, acabaram morrendo no local do acidente. O homem, então, um empresário aqui da cidade, que dirigia sob o efeito de álcool às 7 horas da manhã, ele foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa acrescido de qualificação por embriaguez. E o que mais chama a atenção, Tiago, é que esse empresário de 34 anos voltou para a cadeia. Isso porque ele foi abordado no mês de julho, também dirigindo sob efeito de álcool. Só que pagou fiança e foi liberado. E dessa vez ele voltou para a cadeia e não teve o habeas corpus liberado pela Justiça. Não aprendeu com toda essa história, né? Não há outra palavra para essa situação toda aí, Liz, senão irresponsabilidade. Tem que aprender mesmo, viu? Obrigado por sua participação. Um abraço. Um incêndio em uma mata na região do Lago das Brisas causou estragos em Buriti Alegre no domingo. Foram usados abafadores, sopradores e um caminhão-pipa para conter as chamas. Moradores também ajudaram no combate. Um deles teve a perna quebrada depois que o tanque acoplado no trator passou sobre uma pedra e tombou. Nós recebemos imagens que mostram funcionários de um condomínio usando a água da piscina para evitar que o fogo em um quiosque se espalhasse para as demais áreas. Depois de horas de trabalho, o incêndio foi controlado. Olha esse calorão, hein? Tá de assustar até quem já é acostumado com altas temperaturas. Eu morei no Tocantins, sei o que é isso, mas está demais por aqui em Goiás. Em Rio Verde, no sudoeste do estado, esse domingo foi o dia mais quente dos últimos 48 anos. Não tá fácil de jeito nenhum e não tá fácil também para o Arilton, que é gaúcho. Você deve estar sofrendo aí, hein, amigo? É verdade, Tiago. Boa tarde mais uma vez. Agora há pouco, antes de entrar ao vivo, eu estava comentando com o nosso cinegrafista, Alessandro Siqueira, o quão difícil estão sendo nesses últimos dias, porque meio-dia a gente tem que posicionar aqui nesse sol muito forte que está fazendo aqui na região sudoeste, também em todo o estado de Goiás, né? Eu aqui de camisa de manga comprida, então realmente está complicado. Eu vou pedir aqui para o cinegrafista mostrar para vocês uma imagem que a gente está flagrando ao vivo agora. Os animais estão ali na volta, estão tomando água, nem eles estão aguentando esse clima, esse calor que está aqui na região sudoeste. Agora a gente pode mostrar também o sol para o pessoal, Alessandro, porque nos últimos dias tem feito muito calor. O recorde histórico foi registrado nesse domingo aqui em Rio Verde, com a temperatura de 40 graus e 1 décimo. Isso não acontecia, desde 1972, quando as medições começaram aqui na cidade. Recorde também foi registrado na cidade de Jataí. A temperatura por lá foi de 41 graus e 1 décimo. Então realmente está muito complicado o calor. E lá está o urubu, tomando uma água agora, meio-dia, se refrescando junto com a gente aqui ao vivo. Mas o que muita gente de casa deve estar se perguntando, né, Tiago, é quando que a chuva vai chegar aqui no nosso estado. E para falar sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com o Gilmar Oliveira, ele que é meteorologista. Gilmar, dá uma notícia boa para os goianos, dá uma notícia boa para nós. Quando é que a chuva vai chegar por aqui? Boa tarde. Boa tarde, Arildo. Boa tarde, Tiago, e você aí de casa que nos assistem. Então, Arildo, essa chuva é a mais esperada, de todo esse tempo. Nós temos uma previsão em meados do dia 15. Pode adiantar 2 dias ou atrasar 2 dias. Só que não será um volume tão expressivo, mas já vai amenizar a temperatura e melhorar a umidade relativa do ar, que isso já, nesse momento, já é considerado ótimo. Exceto produtores rurais que estão esperando para iniciar um plantio, Aí esse deve ter um pouco mais de cautela.
Perfeito. E agora a notícia ruim, Gilmar, que a gente estava comentando agora há pouco. Nessa semana devemos ter um novo recorde, é isso mesmo? Isso, tudo indica, Arildo, que nós tivemos já um recorde, né? Maior temperatura de todos os tempos. Nunca o termômetro havia passado dos 40 graus. E ontem chegou 40,1 e essa semana, quarta ou quinta-feira, nós podemos superar esse valor. Ou seja, a previsão é chegar às vezes até 41 graus aqui na nossa região. E só mais uma pergunta aqui, Gilmar, para o pessoal de casa entender. Por que esse ano está tão quente, né? Nós estamos tendo recordes históricos em várias cidades. O que está acontecendo com o clima? Arildo, essa situação é uma situação que funciona da seguinte maneira. Nós já temos um inverno seco que não chove, então a umidade do ar, quando chove, a umidade do ar regula a temperatura. Não choveu, houve só uma chuva de 14 milímetros, volume significante. Após isso, nós tivemos um período de estiagem muito grande e junto muitas queimadas. Ou seja, o pouco de umidade que tinha na atmosfera, ela se perdeu com as queimadas. E aí, para acabar de ajudar, Arildo, nós estamos com a zona de alta pressão atuando sobre a região centro-oeste. O que essa zona de alta pressão faz? É como se fosse um ventilador voltado para a superfície terrestre, que faz com que espalhe toda e qualquer nuvem que se forma para chover na região. Então são essas situações, esse conjunto, né, de situações que fazem com que não chove na região. Beleza, Gilmar Oliveira, meteorologista, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Agora, primeira edição. E olha, Thiago, eu vou ficar mais um pouquinho aqui no sol, mas já vou correr ali para a sombra, viu? Porque tá muito quente mesmo e durante essa semana, pelo jeito, vai ser seco e calor. Com você no estúdio. Ô, Arildo, deixa eu te castigar só mais um pouquinho. Pergunta aí para o climatologista em relação ao calendário agrícola aí, né? Os produtores estão demorando mais a plantar por consequência aí dessa falta de chuva? Claro, Gilmar, uma pergunta que vem do apresentador, Thiago Vieira. Ele está perguntando sobre o calendário agrícola. Como é que está sendo? O produtor está atrasado no plantio? Como é que o clima está influenciando aí sobre isso? Boa pergunta, Thiago. Até assim, o calendário agrícola para a cultura da soja aqui na região foi adiantado para o dia 25 de setembro. Mas só que acaba que quem consegue fazer o plantio nessa data somente quem possui sistemas de irrigação. Quem não possui, o produtor rural vai atrasar um pouquinho, ou seja, vai conseguir plantar às vezes meados do dia 20 ou até início de novembro, e isso atrasa sim, e como consequência também depois atrasa a cultura do milho safrinha, que é outro grande problema, porque na hora do florescimento do milho, chega o mês de abril e não chove de novo na região. Então fica comprometido sim, mas espero que quem plantar no início de novembro ainda consiga fazer uma boa safra. Gilmar, muito obrigado, viu? Tiago, então, o jeito é se proteger do calor. Os produtores que estão ansiosos aí, né, pelo outubro, pela chegada da chuva, tem que aguardar para começar o plantio e ter o melhor sucesso possível, né, nesse início de safra. Volto com você no estúdio. Com toda certeza, viu, Arildo? Eu estou aqui no estúdio, tem ar-condicionado e uma aguinha também. Se eu pudesse, eu te serviria essa água. Mas você vai fazer o seguinte, corre aí na TV, pega água para o seu entrevistado também, porque realmente está muito quente. Abração, agradeço ao seu entrevistado, tá, Arildo? Tem que tomar realmente, falando nesse calorzão, hora da previsão do tempo. Semana começa com sol e temperaturas altas em todas as regiões do estado. A umidade do ar segue baixa, marcando mínima de 10% em algumas cidades. No norte, temperatura máxima para hoje é de 42 graus. No oeste, 43. Região central, 40 graus. A mesma no sudoeste. No leste, máxima de 37 graus. E no sul, máxima de 40. A chuva que todo mundo espera ainda não tem previsão para o interior de Goiás. Observe o calor em Tumbiara, máxima de 40 graus. Em Rio Verde, alerta para a umidade mínima, que está em 12%. Anápolis fica em 14%, com temperatura máxima de 35 graus. E para fechar a previsão do tempo de hoje, Goiatuba com máxima de 39 e mínima de 20 graus. E vinheta linda, eu no J1. Olha, chegou uma foto de um lindo começo de dia enviada pelo Wellington Nunes Mendes. Ele mora em Jataí, no sudoeste do estado. A foto mostra esse amanhecer que, segundo o Wellington, estava meio esfumaçado, mas nem isso tirou a beleza do céu, hein? Bom demais. O José Araújo se encantou com esse pôr do sol. A foto foi tirada em Pirenópolis, cidade maravilhosa e que combina demais com esse calorão, né? Mas tem que chover, tá demais.
Lindo o registro, lindas são as mensagens também que vocês estão mandando aqui para o meu telefone. Eu fico todo feliz. Oi, Tiago, adoro você, que bom que voltou. Morrinhos te ama. Ó, que chique. Estava com saudade. Sou Poliene. Quando você e sua equipe vier a Morrinhos, venha almoçar comigo. Olha, eu vou cobrar esse almoço mesmo, tenha certeza. Eu aparecendo aí, apareço em sua casa. Boa tarde, Tiago. Bom demais ver você, meu querido. A Edna de Cidade Ocidental. Oi, Tiago, boa tarde, que bom que você voltou à TV, gosto muito de você, gosto de ouvir você falar, ó que chique. A Aldira, de onde ela é, não deixou a cidade aqui, bem-vindo de volta, você é um ótimo apresentador. Tô meio enferrujado aqui, mas a gente vai pegando o jeito, né? Bom demais pela participação de vocês, de todos vocês. Tem muita gente que manda mensagem pelo WhatsApp que aparece no Bom Dia Goiás. Aquele lá não é o nosso número vai aparecer na sua tela agora, é o 985455555. Meu chefe está falando que não vai aparecer, mas você decora aí. 985554555. Boa tarde, Tiago. É muito bom tê-lo de volta. Sentimos sua falta. Dulcineia e Flávio, de Rio Verde, Goiás. Vamos para mais um intervalo, o tempo está seco, corre lá para tomar uma aguinha e a seguir, um garimpeiro foi preso em Niquelândia, no norte do estado, depois de agredir a mulher e ainda usou um documento falso, se passando por juiz federal na hora de se apresentar para os policiais. Tiago Costa. É isso mesmo, Tiago, esse homem acabou sendo preso, pagou fiança, foi liberado hoje, detalhes desse caso já. Combinado então, de Porangatu a gente corre para Itumbiara, porque o Arthur de 5 anos tem um recadinho para você. Eu